A botânica é a área da biologia que estuda todos os tipos de plantas, o reino Plantae, também conhecidos como vegetais. Diversas evidências sugerem que as primeiras plantas a conquistar a terra firme eram semelhantes às plantas conhecidas como hoje briófitas. Pesquisas científicas sugerem que as plantas surgiram no período Ordoviciano, por volta de 470 milhões de anos atrás, provavelmente a partir de um grupo de algas verdes multicelulares, que nós vamos chamar de algas ancestrais. Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram diversas adaptações à vida em terra firme, mecanismos eficientes de absorção de água, sais minerais do solo, capacidade de distribuir água e nutrientes pelo corpo vegetal e a proteção contra a perda de água por evaporação, entre outras características. Gametófito produz gametas por mitose. Esporófito produz esporos por meiose nas plantas. A geração haploide é constituída por indivíduos produtores de gametas, os gametófitos. Gametas formados pelos gametófitos originam, na união de 2 a 2, zigotos diploides. O zigoto desenvolve-se e origina uma planta diploide, o esporófito, que na maturidade formará esporos, a geração esporofítica. Um esporo, ao germinar, produz um gametófito haploide, fechando o ciclo. As briófitas são plantas pequenas, delicadas, que vivem em ambientes úmidos e sombreados, como barrancos, troncos de árvores, no interior das matas. A maioria das espécies de briófita não ultrapassa 5 centímetros de altura. Elas não possuem uma estrutura chamada vasocondutores de seiva. Exclusivamente é um grupo avascular. Não possui vasos, xilema e nem floema. O gametófito é a fase que predomina durante toda a vida, é duradouro, e o esporófito é transitório. Observem os anterídeos e os arquegônios. São as estruturas responsáveis, os órgãos responsáveis por produzir as células, os gametas, anterozoides e oosfera. Se estivéssemos comparando ao corpo humano, o arquegônio seria o ovário, a oosfera o óvulo, e o anterídeo o testículo, e a célula seria o espermatozoide. Os anterídeos libertam os anterozoides, que têm que nadar com a ajuda da água até chegar na oosfera. São 3 filos: o filo das briófitas, o filo dos antóceros e o filo das hepáticas. À sua esquerda são as hepáticas e à sua direita os antóceros. Todos plantas avasculares que não possuem vasos condutores de seiva. As briófitas são excelentes indicadores de poluição, também podem servir de fonte de alimento em alguns países, principalmente fonte de energia. Existem espécies também que produzem substâncias antissépticas, sempre em locais úmidos, e aqui no Brasil elas são bem importantes na retenção da água, prevenindo o processo de erosão. São 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. No esquema, a alga aparece para lembrá-los que ela é a estrutura ancestral, considerada por todos os cientistas. Então, o reino das plantas possui plantas vasculares e plantas avasculares. O único representante de plantas avasculares que não possuem vasos específicos para conduzir o alimento, a seiva, são as briófitas.